relação aos gestos, o que é importante a gente destacar? O gesto, ele é natural na comunicação, ele faz parte da nossa comunicação. A gente usa basicamente dois tipos de gestos de maneira natural. O primeiro é o gesto que acompanha a ênfase. Então, no meio da minha fala, da minha frase, eu vou enfatizar um determinado trecho e esse trecho enfatizado é marcado, por exemplo, por movimentos das minhas mãos. Quando o meu corpo interage e faz esse gesto durante a ênfase, ele é visto como uma condição natural. O outro tipo de gesto natural é o gesto que a gente chama de simbólico. Então, por exemplo, eu me refiro e falo assim, é importante que todos vocês fiquem atentos a essas colocações. Quando eu faço dessa forma, esse gesto também tem uma característica natural. Se eu estou numa situação onde nenhuma dessas duas condições ocorre, é interessante que eu mantenha as minhas mãos naquilo que a gente chama de posição neutra. A posição neutra pode acontecer com uma mão sobre a outra, com as mãos apoiadas em algum local, com os dedos cruzados. Todas essas são posições neutras que vão intermediar esses gestos. É interessante que a posição neutra varie no decorrer do tempo e que eu não faça sempre o gesto voltando a todo momento para a mesma posição neutra. Quando isso acontece, eu passo uma ideia de artificialismo. É como se as minhas mãos ganhassem vida própria e se movimentassem independente do que eu estou falando. Isso só vai passar para você a impressão de que eu estou tensa, de que eu estou nervosa, que eu não estou à vontade na situação de comunicação. O terceiro ponto diz respeito à expressão facial. O nosso rosto é visto pelo nosso interlocutor a partir de dois planos. Existe um plano superior que acontece da ponta do nariz para cima, onde os olhos têm a maior carga expressiva. E existe um segundo plano, que é o plano inferior, da ponta do nariz para baixo, onde a boca é responsável pela maior expressão. É interessante que a gente passe para as pessoas a impressão de harmonia desse conjunto. Então eu falo movimentando a minha boca, fazendo movimentos com os olhos, com a testa e etc., que devem se harmonizar e serem coerentes entre si. Quais são erros muito comuns? Por exemplo, eu posso estar muito insegura em relação à situação e articular com a boca quase fechada. A hora que eu faço isso, a minha parte de baixo do rosto acaba perdendo expressão e isso chama muita atenção. Se por acaso eu fizer isso em termos de articulação e tiver também tensa ou preocupada com a situação, é comum que eu franza a minha testa, ou que eu aperte os olhos, e aí a hora que eu faço isso, eu passo a impressão muito forte de que realmente aquela situação está me incomodando. Eu posso, por outro lado, estar assustada com a situação, e aí eu vou arregalar os olhos e os meus olhos vão chamar a atenção do meu interlocutor. Então é fundamental que a gente tenha essa preocupação, que a gente capriche na movimentação da boca ao falar, até para desviar um pouco do foco de atenção de uma eventual preocupação para essa parte do rosto, e é fundamental que a gente também faça movimentos, massageie levemente essas estruturas para que a gente produza uma expressão com mais harmonia.